Você já ouviu falar de um sanatório mal-assombrado, onde aparições são muito peculiares? Se não ouviu falar, ou até mesmo ouviu e tem um pouco a mais de curiosidade sobre esse lugar bizarro, fique conosco e venha conhecer a história de Waverly Hills, o sanatório mal-assombrado. A história do Waverly Hills é muito importante e interessante para aqueles que gostam de histórias de fantasmas. O local carrega um passado assustador e, possivelmente, as almas que lá morreram ainda habitam o seu interior. O prédio de Waverly Hills foi inaugurado em 26 de julho de 1910 e inicialmente servia para acolher entre 40 a 50 pessoas que sofriam de tuberculose. A tuberculose era uma doença desconhecida para a época e as pessoas infectadas tinham que ser afastadas do restante da população. Com o ápice da doença e com o hospital superlotado, iniciou-se a construção do prédio que conhecemos atualmente. No início, sem conhecer a doença, acreditava-se que o melhor remédio para a tuberculose seria ar fresco. Mesmo com as condições meteorológicas péssimas, os pacientes eram levados para a área aberta e ficavam expostos ao tempo, vivendo de uma dieta rica em proteínas e muito descanso. Entre outros casos, o tratamento da doença era pior do que a própria doença em si. Atualmente, os experimentos feitos no Waverly Hills são considerados bárbaros pela sociedade. Balões eram cirurgicamente colocados dentro dos pulmões dos pacientes, enchidos de ar para expandi-los, e os resultados eram desastrosos. Também músculos e costelas eram retirados para permitir que o pulmão se expandisse e assim mais oxigênio entrasse, tendo resultados igualmente desastrosos. Alguns dos pacientes que sobreviviam ao tratamento feito no sanatório saíam pela porta da frente, mas a maioria saiu pelo que ficou conhecido como Body Chute, ou Túnel da Morte em português. O túnel que ligava o hospital até os trilhos de um trem no topo da montanha, usando o carrinho motorizado e cabos elétricos, os corpos eram secretamente colocados em sua última viagem. Essa atitude foi tomada para os pacientes internados não verem quantos corpos deixavam o hospital diariamente, e assim os médicos acreditavam manter os pacientes mentalmente saudáveis para encarar a própria doença. Pelo ano de 1930, a tuberculose começou a ser erradicada. E em 1943, a medicina conseguiu erradicar de vez a doença dos Estados Unidos. Em 1961, o Waverly Hills fechou as portas, mas foi reaberto um ano depois como Whitehaven Geriatric Sanatorium, ainda com rumores que os pacientes sofriam experimentos fora do comum, como terapia de eletrochoque, por exemplo. Em 1982, fechou as portas novamente devido às péssimas condições de funcionamento. Estima-se que 63 mil pessoas morreram em Waverly Hills Sanatorium. Com toda essa história, o local conta com uma atividade paranormal forte, sendo considerado um dos locais mais mal-assombrados da América. Entre as visões mais recorrentes está o fantasma da enfermeira que morreu no quarto 502 cometendo suicídio após uma depressão, quando o prédio ainda abrigava o Waverly Hills Sanatorium. Há também outra enfermeira, Mary Humberg, que teria se enforcado no 5º andar após um aborto mal sucedido e mais tarde o feto teria sido encontrado no poço do hospital. Sombras são vistas nas janelas. Cheiro de pão e panquecas paira no ar sem motivo aparente. Pegadas e o fantasma de uma menina que brinca com a bola pelos corredores do prédio. Muitas pessoas afirmam ouvir vozes mandando-as ir embora, e tais vozes foram gravadas durante a produção do filme O Túnel da Morte, que narra um episódio que supostamente aconteceu no hospital.
Hoje em dia o prédio é propriedade privada de Charlie e Tina Matney, que organiza visitas guiadas pelo local por alguns dólares. É possível passar a noite dentro do prédio à procura de indícios fantasmagóricos. Um programa americano, famoso por percorrer lugares supostamente assombrados e procurar por indícios de atividades paranormais, foi até o Waverly Hills e os resultados podemos ver no capítulo que foi 100% legendado e colocado no YouTube. Eu não sei o que fazer, eu não posso... Gostaria que as pessoas rezassem por você? Sim. Querido Deus, nós rezamos por aqueles que se encontram presos aqui. Conforte-os e ajude-os a serem livres novamente. E saibam que nós nos importamos com eles. Em nome do Senhor nós rezamos. Amém. Amém. São coisas assim que me deixam bem triste, porque eu não sei o que mais Você não posso sabe fazer. o que fazer. Eu tô muito emocionada. E aqui tem um vídeo governamental datado de 1931, onde mostram como é maravilhoso as dependências do próprio Waverly Hills. Fala aí, curiosos! E aí, gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, larga aquele joinha e compartilhe esse vídeo, por favor, nas redes sociais, marque amigos, isso ajuda bastante o nosso canal a ser encontrado nas pesquisas do YouTube e esse vídeo ser recomendado para pessoas novas que ainda não conhecem a Top Fatos. Beleza? Combinado? Ah, e muito cuidado ao dormir à noite. Forte abraço, tudo de bom sempre, valeu, falou e até mais.